tarde, boa tarde. Já estamos aí na terça-feira e aí entramos com a nossa live do meio-dia. Sempre bom eu dizer que a live do meio-dia acontece ao longo do meio-dia, que eu vou confessar para vocês aqui. É um pouco do horário do almoço, mas eu vou investindo aí em falar um pouco aqui sobre seleção de pessoas por perfil comportamental psicológico. Olha, tem sido muito legal poder falar sobre isso e eu lembro vários momentos da minha vida profissional, além de psicólogo, eu também sou jornalista, publicitário e nos últimos 30 anos eu trabalho com comunicação e nesses 30 anos, grande parte desse período foi com gestão de pessoas, dirigindo equipe, dirigindo emissoras de televisão, departamentos de jornalismo, assessorias de comunicação, coordenei cursos, na área da comunicação, cursos de publicidade, chefiei equipes, liderei equipes, desenvolvi equipes, formei equipes. E aí, quando eu trago um pouco sobre esse movimento, desse processo de seleção de pessoas por perfil comportamental, eu fico lembrando de várias passagens da minha vida, em momentos em que eu tive que selecionar alguém sem esse processo organizado. E também nos momentos em que a gente tem um processo organizado, mas ele é ultrapassado, então a gente não consegue identificar o perfil comportamental psicológico. E é isso que eu estou trazendo aqui nos últimos dias. Agradecer o pessoal que está entrando. Olha só, Helena Costa, uma grande profissional da área de recursos humanos, sabe do que eu estou falando, Coincidência a Helena entrar aqui, a gente não combinou. Então a Helena Costa é uma grande profissional que sempre, a minha lembrança sempre é da Helena na área do recursos humanos. Então, Helena, eu estou falando aqui sobre seleção de pessoas por perfil comportamental psicológico. Porque olha só, gente, conseguir bons currículos é a coisa mais fácil que tem. E aí, qualquer recrutamentozinho aí de seleção consegue um bom currículo para qualquer vaga, seja uma vaga que exija uma habilidade e competência de alta perícia ou habilidades e competências assim mais simples, aí do dia a dia. Então, conseguir um bom currículo não é problema. Eu vou tomar uma água aqui rapidinho. Conseguir os currículos, então, não é problema. Agora, a grande questão é selecionar as pessoas por perfil comportamental psicológico. E aí, nos últimos vídeos eu tenho falado sobre isso e hoje eu quero trazer algo que é muito importante. Ok, depois desse cenário, e aí se você não viu, vê lá as nossas últimas lives, as lives do meio-dia, que você vai ver como que a gente tem desenvolvido para poder chegar no que eu estou falando aqui hoje. Então, olha só, antes de compor o perfil da vaga, das habilidades técnicas, das habilidades e competências, eu preciso caracterizar a organização do perfil comportamental que eu preciso. E aí, no processo de seleção, dentro daquilo que eu estou falando, a gente tem um conjunto de instrumentos, a gente tem um conjunto de ferramentas que vai nos dar essas informações do perfil comportamental psicológico. As pessoas têm perguntando, dá dicas aí, fala. Então, ontem eu já falei um pouco sobre isso, dando hoje já informações, dicas, e hoje eu quero entregar uma outra informação que ela é importante nessa organização desse perfil comportamental psicológico. O instrumento que a gente usa para poder fazer essa padronização do perfil que nos interessa, ele vai olhar algumas questões externas ao candidato. Então, por exemplo, uma das questões que a gente tem, que o instrumento vai mostrar e que a pessoa vai responder e a gente tem ainda a validação dessas informações, é algo que vai dizer muito do perfil, por exemplo, projetivo de organização da pessoa, que é a sua capacidade de organização financeira e a sua educação financeira. Mas o que tem isso a ver se eu preciso de alguém que desenvolva um software, eu preciso de alguém que vai executar um projeto, ou vai dar uma aula, ou vai... Ok? Tem sim.
Hoje, esse é o item fundamental que vai nos dizer sobre comportamentos dessa pessoa. E aí, o instrumento que a gente utiliza dentro dessa área processual de identificar comportamentos de perfis psicológicos para o cargo que a gente tem, mostra inclusive isso, né? E eu posso fazer a opção por ter ou não esse candidato. O que representa aí traços de níveis de organização financeira na vida pessoal e também sobre conhecimento financeiro, sobre educação financeira. Parece um negócio bem doido, né? E a gente ainda não está falando sobre a seleção técnica em si, o recrutamento. Olha só, algo que a gente também verifica e que a resposta, como eu disse, né, já falando um pouco aqui dos instrumentos, a gente constrói cenários projetivos. Esses cenários projetivos, eles são compostos de múltiplos testes psicológicos, testes comportamentais, que vão me dando aí informações. Um cenário projetivo que a gente trabalha também é sobre qual a imagem e como esse profissional era tido na sua última atividade profissional, ou ainda que ele esteja numa atividade profissional participando aí de uma outra seleção. Então, qual a imagem que ele tem? Como que ele é visto? Óbvio que a gente, durante o instrumento, vai conseguir, o instrumento projetivo de vivência, a gente vai conseguir tirar as valorações, né? A gente vai conseguir tirar as valorações que vão dizer sobre opinião a respeito disso. Não, o que o instrumento traz é informação, são informações reais que vão me dizer sobre como essa pessoa ela era vista ou a imagem construída por ela também na sua experiência profissional anterior. Então, todas essas informações, dando aí um pouco do passo a passo de como que a gente organiza esse processo na perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, são informações fundamentais mesmo. Eu ainda quero dar outra dica aqui, quero agradecer ao pessoal, a Yolanda, o Anderson, muito obrigado, Rodrigo, penso que é isso, né? Eu estou olhando no telão aqui, ok? E quem quiser fazer alguma pergunta aí também, pode fazer aqui, que é bacana que a gente vai compartilhando aqui. Então, olha só, uma outra informação também que a gente vai conseguir trabalhar, e essa organização dessa informação no cenário projetivo, ela vai me pedir um outro cenário. Qual é o outro cenário? Qual foi o principal projeto pessoal desenvolvido por essa pessoa nos últimos 24 meses? Vejam bem que os currículos tradicionais, as seleções tradicionais não constam disso. E não adianta mais a gente fazer como o vídeo que eu falei no domingo, né? De um pedido de indicação de um profissional por um gerente de uma empresa em Governador Valadares, em que ele precisava de um vendedor de uma área muito específica, então com uma remuneração muito além do padrão de comércio. E aí ele disse o seguinte, eu falei isso no vídeo de domingo, olha só, a pessoa sabendo fazer e dando conta aqui, pode ter até um gênio difícil que a gente dá jeito aqui. Isso foi uma fala, tá lá no vídeo que eu coloquei no domingo. Não é dessa seleção que a gente está falando. Então é uma seleção, por exemplo, que ao responder nesse cenário projetivo qual foi o projeto de vida pessoal em que o candidato ou profissional esteve envolvido nos últimos 24 meses, vai me dizer e muito do seu perfil comportamental psicológico. Ah, mas eu não tive como me envolver em nenhum projeto nos últimos 24 meses. O que isso representa, então, do seu comportamento? O que isso representa, então, do perfil psicológico? Ah, mas a empresa que eu estava, você não estava lá, você não sabe como que era. Isso não tem a ver com a empresa em si. Isso tem a ver com a minha saúde emocional, que me faz participar e me auto-envolver em projetos de vida. E esses projetos de vida, eles têm início, eles têm meio e eles têm continuidade, mas eles também são projetos que vão sendo desenvolvidos na minha vida
pessoal. E isso conta na seleção, porque olha só, eu não estou fazendo seleção de pessoa por dado de currículo. Se trabalhou 15 anos no lugar, 10 anos, se fez doutorado, se fez mestrado, não é isso. Eu estou falando se o perfil psicológico comportamental vai se adequar ao perfil psicológico comportamental que eu fiz a descrição para a vaga, a partir do perfil psicológico das chefias, a partir do perfil psicológico da empresa, da instituição, da equipe, e aí eu construo, e para eu poder construir essa identidade de perfil psicológico que eu preciso, esses aí são apenas alguns dados dos cenários projetivos que a gente trabalha. Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui. Elisete, grande pedagoga, Babi de novo aí, muito obrigado, viu? Vamos depois combinar uma live aí, hein, Babi? Falar aí de Teoflotone, quero falar com você sobre organização da transição de carreira, né? Ou a organização para ter uma carreira a mais, ok? Que seria aqui uma outra série, então a gente pode pensar nisso também. Bom, gente, muito obrigado. Olha só, tem um aviãozinho aí, né? Manda isso, provocam as pessoas que estão aí querendo sair da empresa, outras que estão querendo trocar de gente, pessoas que precisam se movimentar ou querem participar de um processo de seleção. Muito obrigado, Jesus abençoe o seu dia aí e que a gente possa pensar o seguinte: currículo. Todo mundo pode preencher um papel com currículo e ter a experiência de qualquer titulação. Qualquer titulação. Eu quero ver passar numa seleção de perfil psicológico comportamental com cenários projetivos. A gente vai dizer quem é esse profissional e como ele vai se comportar no ambiente do trabalho para o cenário projetivo comportamental psicológico que a gente desenvolver. Um beijo para você, Deus te abençoe.